Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já estamos aqui iniciando uma nova série de 3 estudos, onde nós vamos estudar Hebreus, mensagem para os últimos dias. Vamos pegar esse livro e vamos analisá-lo, aprofundá-lo e fazer o link sobre a mensagem central, que é Cristo. Hoje, no primeiro vídeo, nós vamos estudar sobre a carta aos Hebreus e a nós. Ver esse vínculo, dessa carta, o quão ela é significante para nós. Nós estamos iniciando uma nova série aqui de estudos e nessa nova série nós teremos aqui os quadros ainda na ponta da linha, com o Ricardo, com o Alexandre, sabendo que nessas pontas da linha eles puxam um monte de entrelinhas. Nesses primeiros vídeos nós não teremos aqui as entrelinhas, porque nós estamos gravando em ritmo de férias, estamos tentando adiantar algumas lições para poder lançar todas e não pular nenhuma. E nós teremos as perguntas para discussão lá no finalzinho com o Marcos André e o novo quadro no início, não teremos mais o Alinhando as Doutrinas, teremos então o quadro Na Linha do Rodapé, que é atendendo aos pedidos, aos comentários que vocês fizeram, Por que vocês não exploram essas perguntas que estão aqui no rodapé? Então o Marcos André aceitou o desafio, aceitou aí a sugestão de vocês. Claro que algumas questões que estão no rodapé são de cunho pessoal, são para uma reflexão pessoal, e aí ele vai saber conduzir aí nesse momento para trazer a reflexão para você, para o indivíduo que está assistindo esse vídeo, não tem muito o que ele acrescentar. Beleza, pessoal? Então, novamente, espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, acione o sininho, dê sempre seu joinha, coloque o Entre Linhas no celular da mãe, da avó, da tia, do WhatsApp, para que eles também, como vamos ler no comentário daqui a pouco, que se apaixonem aí pela palavra de Deus, para essa forma diferente aqui que o Entre Linhas tenta trazer aqui os vínculos da lição da Bíblia com o nosso cotidiano. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado por você iniciar essa série e confiar a nós o seu precioso tempo. Antes de nós iniciarmos, então, toda a nossa doxologia, e teremos comentário ainda por causa da última lição, vamos chamar a nossa vinheta de sempre. Então, chama a vinheta. Bom, pessoal, nessa série aqui, nos vídeos possíveis, nós temos aqui, então, alguns comentários. Vamos dividir aqui alguns comentários nesse primeiro vídeo, depois no segundo vídeo. Temos aqui os comentários de Joivaldo Santos. Parabéns pelo esforço de estudar a Bíblia conosco. Deus abençoe sempre. E parabéns, Joivaldo Santos, pelo esforço de você sempre comentar. Todos os sábados tem deixado o seu comentário, é muito importante para nós, muito importante para a promoção do conteúdo na plataforma. Muito obrigado para você também. Obrigado também para o Zineldo Roque, que ele fala assim: feliz sábado, povo de Deus, vamos em frente com a bênção de Deus. Maria Lúcia Machado Figueira, assistindo daqui de Porto Alegre, não perco um estudo, lição maravilhosa. Aprendi muito com vocês. Que bom, Maria Lúcia Machado. Muito obrigado pelo seu comentário. Obrigado pelo seu carinho aqui com o canal, que também é outra que dedica toda semana um tempinho para deixar aí o comentário. Muito obrigado mesmo, Maria Lúcia. Ézio Antônio de Amorim, um bom final de tarde para todos. Ézio, boa tarde, boa noite, bom dia para você. E o Wilbert Gonzalez, muito obrigado pelas lições, pelas explanações, reflexões, as experiências dadas. Deus abençoe seu ministério. Muito obrigado, Wilbert. Desde que descobri vocês, estou muito grato a Deus pela palavra que vocês divulgam. Um abraço dos irmãos em Jesus, aqui, um abraço de lá, na esperança de Deus, nosso Rei e nosso Redentor. Amém. Obrigado, Wilbert. O Wilbert também, sempre que dá, está comentando. Nosso muito obrigado. E nós teremos também aqui nos comentários das entrelinhas Sandra Bitar. Oi, menino e família Entre Linhas, estudo mais que especial. O Marcos finalizando com chave de ouro. No meu comentário, no último da lição 12, senti ou percebi a necessidade de escrever sobre Cristo e o seu amor. E o Marcos agora correlaciona Cristo com toda a lição. Acredito que estamos todos mais do que conectados. A proposta do Ricardo em correlacionar a literatura, conhecimento secular com os estudos das Escrituras nos fornece um apoio, uma argumentação para o acesso a muitas pessoas. Exatamente esta a intenção, que o Entre Linhas sirva de ponte para pessoas que muitas vezes não seriam atingidas de outra forma. Ricardo falou também do seu livro lá na Família Entre Linhas, o grupo Política e Religião. Se você quiser entrar nesse grupo, pessoal, tem que ter estômago, mas está aqui o link para você entrar no grupo da Família Entre Linhas,
Política e Religião. E fiquei super feliz, estamos ansiosos para ter o acesso ao livro. E ele sempre vai trazer mais informações e atualizando aí como está o andamento do livro dele. Fica aqui a sugestão de uma série, olha só, Ricardo, tá ligado aqui, ó. Fica uma sugestão de uma série de uma leitura comentada de cada capítulo do seu livro, hein? Que tal, Ricardo? A Sandra está sugerindo. A lição comentada por vocês nos auxilia no entendimento de o quão semelhantes somos com os personagens bíblicos e o quanto nós devemos buscar a semelhança do caráter de Cristo. Como Marcos também veio refletindo e mudando algumas verdades, entre aspas, ela coloca, que até então eu acreditava ser absolutas, entre elas a morte. Além de saber que hoje, quando morremos e estamos dormindo, também acredito na vida eterna e que esta é inexplicável para a nossa limitada compreensão hoje. Aprender com Cristo ao vivo e a cores. Vocês conseguem conceber essa cena, ou conceber isso? Se no estudo da Bíblia com os irmãos e ou sozinha, em vários momentos eu percebo, eu sinto esse sentimento, essas sensações, esses pensamentos incompreensíveis, inexplicáveis, imagina como será na eternidade. Ela diz assim: vivo com saudades do que ainda não vivi, mas imagino 1/1000 o que viveremos. Vocês já experimentaram esse sentimento? Muito agradecido a Deus e a vocês pelo nosso fortalecimento espiritual. Fui até o segundo Marcos. Desejo a todos a paz de Cristo. Sandra Bittar, muito obrigado pelo seu comentário. E sim, né, a gente experimenta quando está em meditação, em comunhão com Deus, muitas vezes diante aí desse mundo mal, dessa corrupção, guerra e tantas outras coisas ruins, mas em contato com a palavra de Deus e com a esperança de Jesus vai voltar para nos levar para um lar eterno. Aí às vezes você dá aquela respiradinha da eternidade, né? E faz muito bem. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência, viu, Sandra? Temos ainda o comentário aqui da Andréia Souza. Ao chegarmos ao final do ano, a palavra certa para usar em relação ao grupo é gratidão. Obrigado por tornarem a Bíblia mais e mais apaixonante. A Andréia Souza comenta: meninos, que o céu revele o resultado da dedicação de vocês. Obrigado aí pelos comentários, pessoal. Temos mais comentários ainda que serão lidos no segundo vídeo dessa série. E fica sempre o convite, né? Dedica um pouquinho do seu tempo, comente ao comentário missionário. Isso ajuda a promover o conteúdo na plataforma, como também nos ajuda a entender, a compreender como que o conteúdo é recepcionado por vocês. Beleza, pessoal? Vamos então agora ao que interessa, né, pessoal? Vamos iniciar aqui o nosso estudo dessa lição. Não sei se você já tem o seu guia, quem não tem, né? Pô, é bom ter em mãos de forma física ou digital. Nós vamos estudar então aqui Hebreus, mensagem para os últimos dias. Aqui nas primeiras páginas você já consegue identificar o autor. O autor dessa lição é o Félix Cortez Valles. Ele é professor lá na Andrews University. É um cara estudioso, doutor, que com certeza vai trazer aqui, né, uma visão bastante técnica, teológica do livro de Hebreus. E nós, do canal Entre Linhas, com certeza vamos puxar entre linha e assunto para tudo quanto é lado, né? Desde o rodapé até o título da lição do dia. Beleza, pessoal? Então, agora sim, vamos iniciar então o estudo. Eu chamo mais uma vez o Marcos André, ele inicia com uma oração e também inicia, né, a primeira edição, o primeiro episódio aí do quadro Na Linha do Rodapé. Então, Marcos, obrigado aí pela sua parceria, pela sua disposição. É com você. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, eu sou o Marcos André e mais uma vez é uma satisfação estar aqui junto com você, estudando a Palavra de Deus. Estamos em uma nova temporada com novos desafios, mas não mudamos o método. Nós sempre damos início ao estudo com uma oração, pedindo a orientação do nosso Deus. Eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Vamos orar? Santo e bom Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua Palavra, orientados pelo Teu Santo Espírito. Mais uma vez nós te pedimos que o Senhor esteja conosco durante esse estudo, não só no dia de hoje, mas em toda a temporada. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor use os nossos lábios, os nossos pensamentos, a nossa voz, que use até mesmo as nossas emoções para a honra e a glória do Teu reino. Te pedimos que o Teu Santo Espírito visite também cada lar, cada pessoa que nos acompanha, para que possamos, no mesmo e bom Espírito, entender tudo o que o Senhor deseja nos dizer. Te pedimos também perdão pelas nossas falhas e os nossos pecados, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amigos, nós estamos então numa nova configuração aqui, não tratamos mais diretamente das doutrinas, né? As doutrinas vão ficar mais
sendo tratada de maneira mais subjetiva ou quando elas aparecerem de maneira mais forte no texto, né? Mas nós vamos dar um foco agora nas perguntas que aparecem no rodapé da lição. Né? Nós entendemos que essas perguntas elas têm muito a acrescentar porque elas nos chamam para uma reflexão prática, né? Elas nos chamam para aplicar aquilo que nós aprendemos na teologia no dia a dia, de acordo com aquilo que nós aprendemos aqui através da lição. E o autor ele trata a respeito do gênero literário, né, qual o gênero literário que foi usado na carta aos Hebreus, trata também do público que recebeu essa carta e trata sobre o conceito de tempos do fim. Esses são os temas principais nessa semana. E esses temas principais eles estão muito bem desenvolvidos na linha da lição e também vão ser certamente explorados aí pelo Ricardo e pelo Alexandre. E eu gostaria de destacar algo que eu senti falta nessa introdução, que foi a autoria. Não sei se o autor vai tratar disso um pouco mais para frente, mas a autoria do livro de Hebreus, ela às vezes pode ser questionada pelo fato de que o livro de Hebreus não tem aquela assinatura clássica, por exemplo, do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando dava início à sua carta, né? E também os demais apóstolos que escreveram, eles sempre começavam, eu, apóstolo tal, da parte de Jesus Cristo, a igreja tal, ou se referindo ao seu público quando não era exatamente uma igreja, né? E isso não aparece na carta aos Hebreus. No entanto, o autor ele trata dessa carta como tendo sido escrita pelo apóstolo Paulo pelo fato de que nos primeiros séculos, até o ano 200 depois de Cristo, essa carta ela era relacionada logo depois da carta aos Romanos. Então ela ficava ali entre as cartas do apóstolo Paulo. Depois elas foram colocadas lá no final junto com as epístolas gerais, exatamente por não ter essa identificação, não ter no texto a identificação do seu autor. Nós que cremos em Ellen White, né, nós não temos problema, porque Ellen White ela disse que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, então nós não temos problema quanto a isso. O autor ele fala sobre os problemas sociais que eventualmente os hebreus eles estavam enfrentando pela conversão a Cristo, né, e a repreensão pública que eles acabavam dando pelo fato de terem aceitado a Cristo como Salvador, como Senhor, né? Aquelas pessoas que não aceitaram e que até participaram de alguma forma da morte de Jesus, né? Elas acabavam sendo repreendidas pública ou de maneira velada pelas atitudes daqueles homens, né? Isso pode ter acarretado então as consequências e até mesmo ferimentos físicos, como é dito aqui, né, pelas turbas e tal, e certamente também problemas sociais, né, eles podem ter sido abandonados pela família, por familiares e tal. Os hebreus eles tinham muita resistência em se relacionar com pessoas de outras religiões, né? Aí o autor pergunta aqui no rodapé de segunda-feira: todos sofremos, no entanto, o que significa sofrer por causa de Cristo? Quanto do nosso sofrimento é por causa de Cristo e quanto é causado pelas nossas próprias escolhas? Como, por exemplo, né? Às vezes nós somos demitidos de um emprego e falamos assim, eu fui demitido porque eu sou adventista, porque eu guardo o sábado e tal, mas às vezes somos funcionários ruins, né? Nós chegamos atrasados, nós nos recusamos a trabalhar num feriado que não é da nossa religião, nos recusamos a trabalhar num domingo, por exemplo, quando há uma necessidade, ficar um pouquinho depois da hora, quando há uma necessidade, e às vezes nem sequer cumprimos as nossas obrigações fielmente. E aí, quando somos demitidos, jogamos isso na culpa da religião, na culpa de Cristo, né? Então, devemos seguir o conselho do próprio apóstolo Paulo, que diz que tudo que nós fazemos, devemos fazer como se estivéssemos fazendo a Cristo, como se estivéssemos fazendo ao próprio Deus. Então é isso que essa atitude que nós devemos ter, porque de certa forma tudo que nós fazemos testemunha a respeito da nossa fé. Na parte de terça-feira, o autor ele trabalha, né, com a ideia de que a conversão daquelas pessoas, né, causou uma grande euforia, teve um momento inicial ali muito forte, mas em seguida eles começaram a esfriar na fé, né? E esse esfriar na fé
pode ter levado algumas pessoas a se afastarem ou então a voltar ao velho formalismo, né? Esses são dois caminhos que nós podemos tomar quando nós nos esfriamos, quando nós nos afastamos de Cristo. Nós começamos a nos afastar da igreja, dos trabalhos da igreja, né, do trabalho missionário da igreja, ou então vamos para o formalismo, cumprimos somente os ritos, cumprimos aquilo que a igreja determina, mas não temos mais aquele vigor, aquela fé vibrante. E aí o autor, falando sobre esse afastamento, né, ele até lembra da história de Elias, né, que mesmo sendo um profeta de Deus, mesmo tendo sido usado por Deus ali, ele acabou passando por um grave problema espiritual e até mesmo psicológico, né, ele pode ter tido até uma depressão, algumas pessoas trabalham com essa linha. E aí o autor pergunta na terça-feira: pense nas suas falhas na vida cristã e tente entender as circunstâncias e os fatores que contribuíram para o colapso. O que você poderia ter feito de diferente? Eu percebo que quando eu estou fraco espiritualmente, eu estou fraco na oração, no estudo da palavra, mas existe um diagnóstico muito poderoso, que é quando eu perco um pouco o desejo de falar de Jesus, eu perco um pouco o desejo de fazer o trabalho missionário. Aí eu percebo que eu estou enfraquecido espiritualmente. Então esse é um bom diagnóstico na minha vida, e talvez você tenha aí uma outra maneira de diagnosticar a sua vida espiritual, mas eu creio que é sempre importante você ter essa visão, né? A visão de que você também pode cair. A vida espiritual, o nosso passado espiritual, ele não nos garante um futuro espiritual. Nós precisamos sempre estar renovando forças em Cristo, né? Aí o autor, na parte de quarta-feira, dá continuidade na lição, falando do encorajamento a Elias, né? Depois que Elias caiu, Deus enviou ali o anjo, o alimentou, o fortaleceu, né? Para que ele pudesse novamente voltar para as suas funções ministeriais. E eu quero talvez falar para você que esteja esfriando na fé, talvez alguém que esteja como Elias, deprimido, né? Elias chegou a desejar a morte. A gente tem aqui uma audiência de mais de 1000 pessoas, né? A gente não sabe quem são essas pessoas que nos assistem. Eu quero falar para você que talvez esteja passando por um problema desse nível, seja espiritual ou seja mesmo um problema emocional, como por exemplo uma depressão. Faça como Deus fez com Elias, né? Elias, ele foi convidado a se alimentar bem, ele foi convidado a caminhar, a se levantar e caminhar, e depois Deus falou com ele e o colocou de volta junto com aqueles que não haviam dobrado o joelho a Baal, né? E o livro de Hebreus também, ele fala lá em Hebreus no capítulo 10, verso 25, que nós não devemos deixar de congregar. Então junte as poucas forças que ainda te restam, se levante e vá para a casa de Deus, volte ao seu posto de trabalho novamente e faça com que a sua vida espiritual e a sua vida emocional volte aos trilhos, né? E se for preciso, procure um tratamento, procure uma pessoa que possa te auxiliar nesse sentido. Na parte de quinta-feira, então, ele trabalha a questão dos últimos dias, né? Os últimos dias, ele pode ser visto como os dias que precedem a vinda de Jesus, ou então os dias que precedem a nossa morte. Afinal, quando nós morremos, né, cessa para nós, o próprio livro de Hebreus diz, né, que ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo, o julgamento. Então nós não temos chance de salvação após a nossa morte. Portanto, todos nós em todas as épocas estamos vivendo muito próximo do tempo do fim, já que a qualquer momento podemos ser aí levado pela morte, né? Então nós precisamos ter essa visão, né, de trabalhar com a ideia de que Jesus Cristo está muito próximo de voltar, seja pela morte, quando nós abriremos os olhos em seguida e veremos já Jesus Cristo voltando, ou Jesus Cristo aparecendo nas nuvens do céu. Então nós precisamos nos preparar espiritualmente para a vinda de Jesus todos os dias, em todos os momentos, né? Precisamos trabalhar na nossa vida contemporânea, né? Na nossa vida acadêmica, na nossa vida secular, como se ainda fôssemos viver muitos anos, mas preparados espiritualmente para a volta de Jesus ainda hoje. O autor diz, tendo em vista a nossa compreensão do estado dos mortos, né, o que nós podemos dizer sobre os últimos dias? É isso, nós cremos que após a morte não há purgatório, não há chance de salvação, não há reencarnação. A nossa chance de salvação
é hoje em Cristo. Então que Deus nos abençoe, que possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Salvador, para que quando Jesus Cristo voltar, estejamos verdadeiramente preparados para encontrá-lo nas nuvens do céu, seja através da morte ou seja através da vinda de Jesus Cristo, que possamos estar preparados para esse encontro. Eu termino aqui a minha participação. Você vai agora para Campo Mourão e lá em Campo Mourão você vai ter mais detalhes a respeito dessa lição. Volto no final com as perguntas para consideração e também com uma oração para encerrarmos esse estudo. Bom estudo a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos, obrigado aí por ter trazido um novo conteúdo aí, novos horizontes aí para nossa lição. Semanalmente vai estar trazendo aqui na linha do rodapé. E agora então, pessoal, vamos para o quadro Na Ponta da Linha, onde nós trazemos aqui para você o que o autor destaca e com certeza puxamos entre linhas para tudo quanto é lado. Começa aqui o Ricardo então com Na Ponta da Linha de sábado, domingo e segunda, e depois o Alexandre com terça, quarta e quinta. Então chega, Ricardo, agora é com você na ponta da linha. Obrigado, Lúcio. Vamos lá, pessoal. Lição 1. Nós mudamos, não estamos mais estudando o livro de Deuteronômio. Estamos estudando o livro de Hebreus. O título da lição é A Carta aos Hebreus e a nós, nos dias de hoje. Em hebraico seria Igeret, a carta. Interessante um detalhe aqui, gente, na pictografia se escreveria com um Aleph, que é a letra de força, com um Gimel, que seria uma ponte ou um camelo. Então vocês percebam, a força do camelo. O camelo é um animal que transportava mercadoria, transportava pessoas, a ponte, ou seja, algo de ligação. Então, a força da ligação, vocês percebam, essas duas primeiras letras da palavra hebraica para a carta, o Aleph e o Gimel, a força do vínculo. Carta é um vínculo, a carta vincula as pessoas, hoje em dia nós poderíamos dizer o e-mail, e com outras duas letras também, gente, o Uresh, que é a letra da cabeça, e o Tav, que é a letra do acordo. Então, é a força do vínculo, do link entre as pessoas na cabeça, gerando um acordo. Algumas palavras mais antigas, com raízes mais antigas, é possível você buscar na pictografia esse tipo de coisa. E para que a gente procura na pictografia essas coisas, gente? Pelo seguinte: toda pessoa que fala num determinado idioma, ela tem um determinado padrão de pensamento, uma forma de pensar que ela compartilha com os seus companheiros do mesmo idioma. E na pictografia nós não temos algo exato com a matemática, mas é possível, através do significado pictográfico de algumas palavras com as raízes mais antigas, nós tentarmos nos aproximar dessa forma com a qual os antigos que escreveram a Torá pensavam. Então essa é a intenção desta análise pictográfica em algumas palavras da língua hebraica, para que nós possamos aproximar o nosso pensamento, um pensamento latinizado, a um pensamento semítico, que era do povo hebreu, que é o pensamento hebraico, justamente o livro que nós vamos estudar durante este primeiro trimestre do ano. O verso áureo é Ivrim, Hebreus 10, 36, e diz o seguinte: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. E John Wesley, analisando esse verso, ele nos diz que promessa com a qual o autor do livro de Hebreus se referia. Ele fala que esta promessa é a promessa do amor perfeito em Jesus Cristo, que é a promessa
da vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. A expressão grega para perseverar, fui atrás de um dicionário em língua grega, é hipomones, que significa paciência. Então, tenham paciência para, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Tenham tolerância ou perseverança. No primeiro parágrafo, gente, é feita uma indagação em razão de uma conclusão que o autor faz. Ele fala que o livro de Hebreus, ele é mais do que uma carta, que ele seria um sermão. E de fato, alguns teólogos trabalham com esta ideia, inclusive que no primeiro capítulo nós teríamos ali, primeiro e segundo, teríamos um hino desenvolvido, capítulo 1 do livro de Hebreus. E ele faz essa conclusão, eu vou trazer algumas expressões da língua grega que podem vir a reforçar este entendimento do autor da lição. Mas primeiro vamos na ponta da língua, gente. Fala o seguinte: já imaginou ouvir Jesus ou um apóstolo pregar? Nós temos trechos, quando ele fala que nós temos trechos de alguns de seus sermões, mas esses textos apresentam uma ideia limitada do que foi dito. Nós temos as cartas apostólicas, as cartas do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Tessalonicenses, aos Efésios e assim por diante. Nós temos as epístolas, epístola de Pedro, epístola de Tiago. No entanto, Deus preservou as Escrituras pelo menos um sermão completo. Aí o detalhe, o autor da lição se posiciona. A carta de Paulo aos Hebreus. E aqui uma questão que é recorrente em classe, escola sabatina, mas quem seria o autor do livro de Hebreus? Se você lê o Espírito de Profecia, ela faz a referência ao apóstolo Paulo. Agora, existem outros tantos teólogos que falam em outros possíveis autores. Alguns dizem que poderia ser Apolo, Priscila, Ágabo e, entre outros, ou até algum outro autor desconhecido. No decorrer da lição, nós vamos estar pincelando alguns elementos do porquê isso ou porquê aquilo. Mas saibam que Ellen White ela não entra nesse debate, ela se posiciona a linha mais tradicional do cristianismo, que aponta o apóstolo Paulo como sendo autor do livro de Hebreus. Paulo, autor do livro de Hebreus, referiu-se à própria obra como palavra de exortação. E a expressão hebraica aqui, é força do hábito. E a expressão grega que eu fui buscar também no dicionário é parakaleo. A expressão para seria ao lado ou junto, e kaleo seria chamar. Então é o chamar ao lado, é o chamar para junto. Para kaleo, gente, é chamar próximo, mas é um chamar próximo num sentido de para receber ajuda. É um chamar para ser auxiliado, para o auxílio. É um implorar, é um suplicar e também é um confortar. O interessante é que essa expressão, parakaleo, ela é também um sentido de implorar e suplicar numa urgência por pedir misericórdia ou ajuda. Então é um clamar de urgência. Tá bom, mas no grego então nós encontramos essa referência, isso aqui é um sermão. De certa forma, no dicionário propriamente, assim, pelo significado do dicionário, nós não temos isso, mas um hebraísmo é nítido em uma palavra que pode ser o correspondente dessa expressão parakaleo, que seria hatafá, que significa pregação,
significa sermão e também significa exortação. Então, há uma expressão hebraica que é hatafá, que significa sermão e também significa exortação. Então, analisando o hebraísmo do texto grego, nós podemos realmente dizer que palavra de exortação poderia ser palavras de um sermão de exortação. Prosseguindo, gente. O autor da lição trabalha com algumas intertextualidades depois de Hebreus 13, 22, né? A questão da palavra de exortação, que nós já falamos. Ele fala o seguinte, ó. Esta expressão era usada para identificar sermão. Qual expressão? A expressão exortação. De fato, dentro do contexto judaico, hatafá é sermão ou exortação. Significa as duas coisas. E ele traz o exemplo de Atos 13, 15. Tanto na sinagoga, um exemplo da sinagoga, quanto num culto cristão, 1 Timóteo 4, 13. Assim, argumenta-se que a carta aos Hebreus é o primeiro sermão cristão completo que temos. Essa carta foi dirigida aos crentes que aceitariam Jesus e depois passaram por dificuldades. Nós vamos ver, nós vamos analisar esse contexto dessas dificuldades. E o autor da lição vai trazer alguns exemplos. Insultos, foram perseguidos publicamente, como em Hebreus 10, 32 e 34. Enfrentaram os problemas financeiros, como exemplo que nos é trazido em Hebreus 13, 5 a 6. E começaram a questionar a sua fé, como nós encontramos em Hebreus 3, 12 e 13. E agora nós vamos para domingo, gente, um começo glorioso. O autor da lição ele vai destacar nesse dia da semana essa questão do contexto, de um contexto específico do livro de Hebreus. O Alexandre vai trazer um contexto cultural do povo hebreu que estaria disperso. Ele vai trazer isso mais para frente, nos dias da semana. Mas no domingo é um contexto do povo hebreu que estava ali naquela região e que ele aceitou a Cristo e sofreu toda a ordem de perseguição. Para compreender o sermão e aplicar a mensagem nos mesmos, precisamos entender a história da congregação e a sua situação quando receberam a carta do apóstolo Paulo. Vamos lá, leia Hebreus 2, 3 e 4. Porque se a palavra pronunciada pelos anjos foi firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se não tivermos cuidado para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser publicada ou denunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a Ele tinham ouvido. E agora versículo 4. Deus, ainda demais, dando-lhes justamente testemunho, com sinais e milagres, várias maravilhas ou diversas virtudes, dons do Espírito ou distribuições do Espírito, distribuídos segundo sua vontade ou por sua vontade. O detalhe aqui, gente, nós vemos justamente aqui no Hebreus 2, no versículo 3, o finalzinho do capítulo. E este é um dos argumentos que alguns defendem que não foi o apóstolo Paulo, que não teria sido o apóstolo Paulo que teria escrito a carta aos Hebreus. Por quê? Foi-nos confirmada pelos que a ele tinha ouvido.
Então, o que esses defensores de outros autores dizem? Que o autor do livro de Hebreus diz que ele ouviu isso, ouviu esse testemunho, que foi confirmado tanto àqueles que estavam ouvindo o seu sermão, como aquele que estava pregando, por pessoas que tinham ouvido da boca do próprio Cristo. E o apóstolo Paulo teria visto Cristo na estrada de Damasco. Outras pessoas que defendem que o apóstolo Paulo é o autor, leem essa passagem e falam que o fato do apóstolo Paulo ter visto Cristo na estrada de Damasco e ouvido, ele propriamente não esteve ali ouvindo todos os seus ensinamentos, e é isso que essa passagem se referiria. Aqueles discípulos que estavam mais próximos, que conviveram propriamente. Mas essa é uma questão, digamos, uma questão menor, e que eu prefiro o raciocínio de um teólogo chamado Russell, que ele fala o seguinte: não sei quem é o autor do livro de Hebreus, mas, se Deus quiser, estaremos entre os salvos e descobriremos um dia. Perguntaremos para o próprio apóstolo Paulo, perguntaremos para o próprio Cristo quem é o autor do livro de Hebreus. Por enquanto, vamos usufruir da revelação deste livro. Não sei se eu comentei na lição de segunda-feira, gente, mas algumas pessoas, inclusive, acho que se não me engano eu comentei, falam de uma possível autora para o livro de Hebreus, Priscila. De fato, seria muito bonito. Nós temos um livro no Novo Testamento escrito por uma mulher. Mas, como eu disse, eu prefiro aquela posição. Não, vamos aguardar. Vamos aguardar para o céu, ou se as pessoas preferirem entender que é o apóstolo Paulo, que é o Apolo, que é a Priscila, não há por que causar cisão na igreja por causa desse tipo de coisa. Totalmente desnecessário. Vamos lá. Aí o contexto que o autor da lição vai querer trazer para a gente não é propriamente o contexto cultural, mas a situação concreta. São histórias concretas que estariam acontecendo com aquele povo por aceitar a palavra, por aceitar que o Messias, que o Mashiach, ele havia nascido, que ele teria sido revelado, que ele teria vindo para a terra. O autor da lição chama disso a audiência do livro de Hebreus. Não tinha ouvido o próprio Jesus Cristo pregar, justamente por causa do Hebreus 2, versículo 2. Eles receberam o evangelho por meio de outros evangelistas que anunciaram as boas novas da salvação. Paulo também diz que os evangelistas confirmaram a mensagem a eles e que o próprio Deus havia testemunhado por meio de sinais, como nós lemos para vocês agora há pouco. A expressão hebraica é ot. Ot significa sinal, significa letra e também significa milagre. Então nós temos uma única palavra hebraica para sinais e milagres por meio de prodígios. Peliar, gente, é uma palavra que significa prodígio. O que é esse prodígio, gente? Prodígio são mistérios, maravilhas inexplicáveis, enigmas. Então isso nos reporta aqui esses prodígios. Além de milagre, vocês percebem duas palavras que estão meio soltas aqui. Quando nós falamos de ot, que é sinal e maravilha, ficou meio solto aqui a expressão letra. Quando nós falamos de peliar, que seria o prodígio, ficou meio solta aqui a expressão enigma. Letra, enigma. O que nos reporta isso?
Todos os outros significados reportam para algo externo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala de a Torá na natureza. Então nós temos fenômenos na natureza, nós temos o arco-íris. O arco-íris é um testemunho na própria natureza. Nós temos questão de milagres que aconteceram para o povo, o dia que se prolongou, ou na expressão o sol parou. Nós temos esses fenômenos inexplicáveis. Mas nós também temos letra e nós também temos enigmas. Quando nós olhamos a Torá, nós temos alegorias e revelações enigmáticas que foram reveladas quando o Messias surgiu. O Beliano, que é aquela pessoa que busca as letras, busca a instrução, busca a Torá, busca a revelação do enigma no Messias, a revelação do enigma profético. O Messias é a profecia revelada. Prosseguindo. Um outro detalhe agora aqui, gente, nós falamos então em um primeiro viés, que seria aquele viés da Torá da natureza, a revelação na natureza, o testemunho na natureza. Depois falamos do testemunho na profecia revelada, na letra revelada, no enigma revelado. E agora algo pessoal, que seria o derramamento dos dons do Espírito Santo. Então, uma revelação em razão de uma experiência pessoal. Não é só algo que você vê, não é só algo que você ouve. É algo que você recebeu, que você sente dentro de você. Essa expressão dons, em hebraico, pras, seria um presente. O dom seria um salário de Ruach Kodesh. Seria a recompensa. Então, pras significa recompensa, presente, dom, salário. Também é uma expressão para uma moeda antiga. É como se você estivesse recebendo a recompensa pela emuná. Nós já vamos falar um pouquinho de emuná e depois nós trabalhamos essa questão do link entre os dons e a emuná, os dons do Espírito. Isso vai ficar para a lição de segunda-feira. No início da igreja, Deus derramou seu Espírito, Ruach Kodesh, sobre os apóstolos, sobre Shalia, sobre enviado, aqueles que ouviram os chamados e foram enviados para levar o Evangelho, a Boa Nova, os apóstolos em Jerusalém, para que anunciassem o Evangelho em idiomas desconhecidos por eles, mas conhecidos pelas pessoas que estavam ouvindo. Fizeram milagres, como está em Atos 2, em Atos 3. Filipe realizou maravilhas em Samaria. Pedro em Jope e Cesareia. O apóstolo Paulo em seu ministério na Ásia Menor e na Europa. Essas ações dos enviados. Shaul, Rachalia, ou seja, Paulo, o enviado, Paulo, o apóstolo. Essas ações confirmaram a mensagem de salvação, estabelecimento do reino de Deus, a salvação da condenação e a libertação do pecado, perdão do pecado. A expressão hebraica é kiper, que seria expiação. Mas não só expiação, gente, é kiper, é o apaziguar. Porque quando nós estamos em pecado, nós não temos paz conosco e com Deus. Nós estamos travando uma luta com Deus. E o perdão do pecado apazigua esta luta entre a nossa natureza pecaminosa e a consciência do Evangelho. Também significa reparar. Nós temos uma natureza que precisa ser
reparada. Então, perdão de pecados, kiper, que significa expiação de pecados, é um apaziguar da relação entre o homem com Deus e é um reparar da natureza caída, da natureza pecaminosa. A expressão, gente, o Espírito de Deus, os primeiros crentes, convicção. Convicção é savar, é presumir. Mas o Espírito Santo não deu apenas convicção. Ele deu também emuná. E nós vamos precisar deste ensinamento na lição de segunda-feira. A luta. A luta, gente. O que o autor da lição está se referindo com a luta? A luta é o seguinte, a aceitação, o povo de Deus aceitava, o Evangelho aceitou a palavra de Deus e acabava junto com a sociedade travando uma batalha, se colocando num conflito. O inimigo se utilizava das potestades desse mundo para inibir a emuná, a fé desses crentes. Então vamos lá. Quando os crentes confessavam a sua fé, a sua emuná, e confessar a fé, gente, aqui é um jogo de linguagem da língua portuguesa. Qual seria o jogo de linguagem da língua hebraica? Seria emuná. Mas emuná significa confessar a fé? Sim. Por quê? Porque emuná significa convicção, significa fidelidade, significa cargo, significa função. Emuná sempre é fé atuante. Sempre. Não existe uma emuná que não seja fé atuante. Os anjos têm savá. Eles têm a convicção, eles sabem que existe um Messias, eles sabem que o Mashiach veio, mas eles não têm emuná, que é fé atuante, que é aquela convicção que te faz atender o chamado e que te faz desempenhar a sua emuná função. Eles não têm emuná, eles têm savá. Continuando, gente. Eles confessaram sua fé e se uniram à igreja. Igreja, edá, uma das palavras. A importância da igreja nós podemos encontrar no significado hebraico para essa palavra. Edá é da mesma raiz, gente, de lei enquanto testemunho. Qual é a importância de você confessar sua fé e se unir à igreja, que o autor chama aqui de uma marca divisória que os distingue do restante da sociedade? Igreja, ela vem da mesma raiz, edut, edá, é igreja, é testemunho, é congregação. As pessoas congregam justamente para compartilhar testemunhos e se fortalecer nestes testemunhos. Então nós também somos chamados para a união no testemunho da congregação. Infelizmente isso se torna uma fonte de conflitos entre as pessoas e o restante da sociedade. Um detalhe que eu quero trazer aqui, gente. Isso pode se transformar em conflitos. Isso não é uma justificativa para o cristão xarope, para o cristão que pensa que sabe tudo, que é melhor do que os outros, que ele foi chamado para ser a estrelinha e não para conquistar estrelinhas, para conquistar pessoas através do Evangelho. É muito comum você ver, hoje em dia você vê em YouTube, você tem mais visibilidade do mundo, vamos dizer. E nós vemos pessoas pregando o Evangelho, mas pregando o Evangelho de uma maneira arrogante, de uma maneira elitista, de uma maneira snob, que acaba afastando as pessoas, se colocando como porta-voz da verdade, se postando de uma maneira soberba. Gente, isso não foi para isso que o cristão recebeu o chamado. Nós vemos a multiplicidade, a quantidade de pessoas com personalidades diferentes que eram atraídas pelo Mashiach.
E quem eram aqueles que mais repeliam Jesus? Yoshua, Hamashia, Jesus o Cristo. Quem eram? Eram os que tinham aparência de fiéis religiosos. Se fosse nos dias de hoje, gente, é como se os pastores mais consagrados rejeitassem o Mashiach. Porque os fariseus da época eram como se fossem os religiosos mais consagrados na visão dos judeus, na visão dos hebreus. Se nós vivêssemos naquela época, nós não teríamos essa visão dos fariseus que nós temos hoje. Como se fosse algo pejorativo. Isso em razão da história que nós conhecemos posteriormente. Mas quando a história estava sendo contada, gente, fariseu era o religioso mais consagrado. Inclusive, para um judeu ortodoxo, o Mashiach, o nosso Mashiach, Yeshua, Jesus, o Messias, para os judeus ortodoxos, ele não é o Messias justamente porque não foi aceito pelos fariseus, pela sinagoga da época. Que para eles isso é um requisito. Para o fariseu ortodoxo, para ser o Messias, ele precisava ser aceito pelo fariseu da época, pelos religiosos mais consagrados do povo. Precisava ser reconhecido. Vamos continuar. Pergunta 2. Leia Hebreus 10, 32 e 34. Lembrai-vos dos dias passados, em que depois de haver sido iluminados, suportastes grandes combates de aflições. Quando de uma banda fosse feitos espetáculos com vitupérios e tribulações ou angústias, e da outra foste feitos companheiros dos que de tal maneira foram tratados, ou feitos companheiros em parte comunicando com os que de tal maneira foram tratados, porque também vós compadeceste da aflição das minhas prisões. Ou seja, aqui mais um ponto. Aqueles que defendem o apóstolo Paulo falam que essas prisões corroborariam com a ideia de que o apóstolo Paulo teria escrito o livro de Hebreus, em razão de nós vermos alguns eventos, e principalmente no livro de Atos, nós vemos o apóstolo Paulo sendo preso e sendo depois condenado. As minhas prisões, e com gozo recebeste ou persististes a expoliação ou o roubo dos vossos bens. Ou seja, algumas pessoas nesse contexto tiveram os bens expoliados ou os bens roubados, bem sabendo que em vós mesmos ainda tendes um melhor e permanecente substância ao céu, ou permanecente fazenda nos céus. Nós vemos, gente, aqui no versículo 32, a relação entre aquelas pessoas que foram iluminadas pelo Espírito de Santidade e que do mundo sofreram em razão dessa luz que receberam, o mundo retribuiu com aflições e sofrimentos. Nós vemos também no versículo 33 duas bandas. De um lado o espetáculo para o vitupério, no outro o companheirismo por parte dos irmãos. E nós vemos também aqui que o autor recebeu, no versículo 34, que quando foi preso, que compareceram à minha prisão, ou seja, ele foi visitado. Vamos seguir, gente. No segundo parágrafo, o autor vai enfatizar justamente isso que nós lemos nesses versículos. É muito provável que os leitores de Hebreus tenham sofrido ataques verbais, físicos, nas mãos de turbas incitadas por oponentes. E ele traz alguns exemplos. Nós temos exemplos no livro de Atos. Foram presos e possivelmente também tenham sido espancados por oficiais. Antes de ir para a pergunta número 3, gente, vamos dar uma lida aqui em Hebreus 13:3.
lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos juntos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo maltratados. Vamos então agora, gente, para a pergunta número 3. Hebreus 11, no versículo 24, 25 e 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Pela sua emunafunção ao qual ele foi chamado, ele recusou as glórias do Egito, glórias passageiras do Egito. Versículo 25. Escolhendo antes ser afligido, maltratado, junto com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo gozar as delícias do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque atentando a recompensa do galardão, ou ele tinha em vista, ou ele respeitava a remuneração ou a recompensa do galardão. Na ponta da linha ainda, gente, o último raciocínio que o autor da lição traz é o seguinte: ser desprezado por causa de Cristo significa identificar-se com Cristo, suportar a vergonha e o abuso que ele próprio suportou. O autor da lição, por fim, ele vai trazer, gente, o comentário de o seguinte comentário: as pessoas podem ficar ofendidas por práticas, podem fazer os outros se sentirem culpados e envergonhados. Em meados do primeiro século depois de Cristo, Tácito considerou os cristãos culpados de ódio contra a humanidade. O autor traz essa referência aqui. Eu encerro, gente, com a seguinte mensagem para vocês. Uma coisa é o cristão ser perseguido por levar o Evangelho. Uma coisa completamente diferente é o cristão se colocar em uma situação de perseguição sob o pretexto de ser filho de Deus. Se o cristão, o verdadeiro cristão, atendeu o chamado, escolheu, optou pelo ouvir o Vaikra, ouvir o chamado e desempenhar a sua fé, a sua emunafunção, ele deve ser luz para o mundo. Aquelas pessoas que rejeitam essa luz podem, utilizadas pelo inimigo, acabar tentando calar, escurecer, ofuscar essa luz, mas pode também ocorrer do cristão se colocar não como a luz do mundo, mas apresentar uma caricatura de um Cristo, apresentar um Cristo que é a semelhança dele, que é desenhado, que é feito, que é moldado por ele, e não o verdadeiro Cristo. Um cristão resmungão, um cristão chato, um cristão que não escuta, que não sabe dialogar, que só quer impor. Quando a gente trabalha aqui com as entrelinhas, gente, que nós criamos pontes, é uma maneira de que nós possamos aprender a dialogar com o mundo, levar essas verdades do Evangelho, tentar levar essas mensagens através de pontes. Vamos lembrar que a expressão cartas, a Igeret, na pictografia, lembra que é o poder do camelo, que é o poder da ponte. Então, o levar o Evangelho, o pregar, fazer sermão de exortação, você não pode se colocar em uma posição de superioridade, e sim numa posição de igualdade. Eu estou falando com um outro filho de Deus, uma pessoa que você deve demonstrar amor, deve demonstrar afeto, deve demonstrar o caráter do Messias, um caráter de um Deus que é um Deus de amor. Agora o Alexandre segue aí. Olá pessoal, obrigado Ricardo.
E agora estamos começando lição nova, trimestre novo, ano novo, tudo novo de novo, viva 2022! E essa lição está sendo gravada no dia 17 de dezembro. Em todo caso, fazemos de conta que já estamos em 2022 e é uma satisfação estar com vocês aqui para mais uma lição. Lição de terça-feira, e agora a gente está estudando o livro de Hebreus, essa lição construída em paralelo. História do livro de Hebreus, história de 1 Reis, Elias. Vamos lá. Lição de terça-feira tem por título Mal-estar. E tem ali uma série de passagens. Hebreus 2:18, 3:12 a 13, 4:15, 10:25, 13, 3 e 12 e 13, 13 de 1 a 9, depois versículo 13. Em todas essas passagens nós temos apresentados uma série de desafios, de ataques ou de perigos aos quais estavam expostos os judeus, cristãos, os hebreus no primeiro século. Entre esses desafios nós temos citados ali tentação, incredulidade, engano do pecado, fraquezas, fadiga, joelhos trôpegos, avareza, adultério, impureza, doutrinas estranhas e um alerta ainda, não deixem de congregar, sigam permanecendo e cultivando os vínculos com a comunidade. Para a gente entender um pouco melhor do porquê de tantas advertências, elas estão espalhadas ao longo do livro de Hebreus, seria interessante a gente pensar um pouquinho primeiro o que significava ser cristão e judeu no primeiro século. Primeiro século, Império Romano, e os judeus, eles viviam, na sua maioria, dentro das fronteiras do Império Romano. Porém, a região onde ficava Israel e onde a Palestina, né, e onde habitavam boa parte desses judeus, era a porção das mais orientais dentro do Império Romano. Então a influência ali não era apenas da cultura grega e romana, existia uma influência persa, uma influência babilônica por meio do helenismo muito forte. Vamos entender um pouquinho disso. O Império Macedônico, com Alexandre o Grande, se expandiu para o Oriente. Dominou a região da Turquia, do Egito, da Palestina, da Síria, da Babilônia, que é o atual Iraque, e chegou até a Pérsia, que é o Irã. Lá se ocorreu um grande caldeirão cultural, vamos dizer assim, uma mistura das influências culturais gregas com as influências orientais, persas e babilônicas. E o resultado disso vai ser o helenismo. O helenismo vai estar muito presente na região aonde fica a Palestina. A influência helenista, ela chegava até os judeus por meio de uma variedade de doutrinas diferentes. O judaísmo, ele foi bebido pelo helenismo também e bebeu do helenismo também, de forma que parte das seitas judaicas se identificavam muito com as tradições helenistas. A revolta dos Macabeus, a revolta contra o Antíoco Epifânio, lá do Império Seleucida, é uma revolta justamente contra as influências helenistas e tentando resgatar um judaísmo raiz, vamos dizer assim. E os grandes defensores desse judaísmo raiz eram os fariseus e os mestres da lei, aqueles que eram responsáveis por guardar, por preservar não apenas a tradição religiosa, primeiramente a tradição religiosa sim, mas também a língua, a tradição cultural, os costumes, as leis dentro de cada comunidade. Os judeus viviam dispersos, eles não viviam só na região de Jerusalém. Eles viviam por toda a região onde hoje é a Turquia, a Síria, chamada Ásia Menor, e também no Império Romano. Existiam colônias judaicas em Roma, existiam colônias judaicas na Península Ibérica, existiam colônias judaicas na Grécia, existiam colônias judaicas fora do Império Romano também, na região da Babilônia, na região da Pérsia, no chamado Império Parta, no chamado Império Armênio. Em todos esses territórios que ficavam fora das fronteiras do Império Romano existiam colônias judaicas.
Alguns estudos recentes apontam que existiam colônias judaicas, inclusive na China. Para vocês terem uma ideia, territórios onde hoje é a China existiam colônias judaicas. Existiam colônias judaicas na África, na região da Etiópia. Quer dizer, os judeus, eles não habitavam apenas no Império Romano e, portanto, não estavam sujeitos apenas às influências greco-românicas. Também estavam sujeitos a influências das culturas orientais. O polo gravitacional, o centro gravitacional, em torno do qual existia e se relacionava cada comunidade judaica, era a sinagoga. Em cada lugar em que havia uma comunidade judaica forte, os judeus procuravam casar entre eles mesmos, faziam festas e ritos religiosos entre eles mesmos, julgavam os próprios conflitos dentro da comunidade e cultuavam a Deus dentro da sinagoga e estudavam na sinagoga. As crianças judaicas eram educadas no judaísmo, na tradição cultural judaica dentro da sinagoga. Frequentar a sinagoga, manter vínculos com a sinagoga, era manter a sua identidade de judeu. Uma identidade que era muito atacada. Que era atacada pela influência do romanismo, das tradições romanas, que era atacada por influências do orientalismo, por influências do helenismo da tradição grega, e que, de certa forma, precisava estar ali o tempo inteiro na defensiva, o tempo inteiro como um sobrevivente. Influências constantes, pressões constantes. O que era ser um judeu agora e cristão? Inicialmente, os cristãos eram bem recebidos nas sinagogas, porque eles eram judeus também. Porém, conforme o cristianismo vai atingindo os gentios, conforme o cristianismo vai se distanciando das tradições e ritos da antiga aliança, da circuncisão, do sacrifício de cordeiro, da Páscoa judaica, conforme o cristianismo vai afirmando a identidade messiânica de Jesus e sua natureza divina, sendo coeterno com o Pai, conforme o cristianismo vai estabelecendo aspectos distintivos da sua doutrina, e entendendo em especial nas cartas paulinas, a questão da salvação pela graça e não pelas obras, da salvação pelo sacrifício de Cristo e não pelo pertencimento a uma raiz abraâmica, conforme isso vai acontecendo, os judeus passam a hostilizar os cristãos. Isso é bem perceptível no próprio ministério farisaico de Saulo, que saía perseguindo, apedrejando cristãos judeus. Ser um cristão e judeu era extremamente difícil e expunha essas pessoas a uma série de perseguições. Porque se antes o vínculo de pertencimento que eles tinham era a sinagoga, o espaço comunitário, o espaço de identidade que eles tinham circulava, orbitava em torno da sinagoga, agora, ao se verem cerceados de participar nessa comunidade, eles estão alheios ao mundo, eles estão isolados do mundo. Os romanos não os aceitam, os gregos não os aceitam, os judeus não os aceitam, as tradições orientais são incompatíveis. Então é por isso que Paulo precisa de tantos alertas e de tantos cuidados. Cuidado contra a incredulidade, contra o pecado, contra a fraqueza, contra os desafios, contra a fadiga, contra a avareza, o adultério, a impureza, as doutrinas estranhas. Porque as comunidades cristãs nascentes, em especial as comunidades cristãs de judeus, estavam extremamente vulneráveis, extremamente expostas. Um cristão judeu do primeiro século poderia olhar para si e falar: estou sozinho, não existem outros como eu. E por isso a importância daquilo que Paulo diz aqui: não deixem de congregar, reúnam-se. Entre os cristãos, se forem aceitos pelos judeus, reúnam-se com os judeus, porque nessa coletividade existe a força. Não deixar de congregar, a gente entende muitas vezes hoje como não deixe de ir para a igreja. Não é apenas isso. Para um judeu cristão do primeiro século, não deixe de congregar mantenha o vínculo com a comunidade. No comer, no partir do pão,
no casamento, na preocupação cotidiana, porque é essa comunidade que te traz um vínculo de pertencimento, um vínculo de identidade e que vai te dar suporte nos momentos de dificuldade também. Alguém que se sentiu muito sozinho foi o profeta Elias. E aí tem a história complementar aqui na lição de terça-feira, que está em 1 Reis 19, 1-4. Elias, depois da grande vitória no Carmelo, quando vários profetas de Baal ali foram exterminados, né, quando desceu o fogo do céu e consumiu o altar que Elias havia erigido, né, logo em sequência ele se sente só, ele se sente com medo, ele se sente derrotado, e é interessante porque muitas vezes depois de uma grande vitória, o esgotamento bate, a depressão bate e nós nos sentimos impotentes, limitados e fracassados, fracos, exaustos. Esse sentimento que vem depois de uma grande vitória aqui para Elias era um sentimento que poderia ser sentido por alguns cristãos judeus do primeiro século também. A descoberta do cristianismo, a vitória de entender a salvação em Cristo, a graça maravilhosa, era uma vitória maravilhosa. Só que logo depois dessa vitória ela vinha acompanhada do quê? Perseguição na comunidade, perda de vínculo, isolamento, aqueles que até então eram seus amigos e te recebiam bem, param de te receber. E de repente você se vê só no mundo. Assim como Elias se viu só no mundo, lá em 1 Reis 19. Porém, eu gostaria de encerrar a lição de terça-feira com a passagem de Hebreus 4:15. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Você se sente só? Elias se sentiu só, os judeus cristãos do primeiro século se sentiram só, e Cristo Jesus se sentiu só. Deus meu, por que me desamparaste? Temos um sumo sacerdote no céu que sabe o que é se sentir desamparado. Esse desamparo que Cristo sentiu é muito maior do que qualquer desamparo que eu e você possamos entender, possamos sentir. E temos certeza, portanto, que Cristo se compadece do nosso desamparo e oferece o nosso suporte. Esse suporte é o tema da lição de quarta-feira, encorajando uns aos outros. O primeiro texto base é a continuidade da história de Elias. 1 Reis 19, 5-18, nós temos ali o Senhor Deus oferecendo apoio, oferecendo acolhimento e suporte para o profeta Elias. Primeiro, um anjo alimenta Elias por 2 vezes e Elias pode descansar, pode dormir. Depois, Elias caminha, né, e ele é levado, é guiado até Horebe. No Monte Horebe, Elias tem um encontro com Deus, sozinho. A solidão de Elias ela é ressaltada em cada um desses momentos. Elias fala, só sobrou eu, estou só, me abandonaram, estou só. No alto do Monte Horebe, Elias percebe por fim que ele não estava só. O anjo do Senhor estava lá alimentando ele. O Senhor faz companhia para Elias num cicio, num sussurro suave do vento. E por fim, esse sussurro do Senhor diz para Elias que existem 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Quer dizer, Elias nunca esteve só. Você na sua casa não está só. Se você é o único adventista da sua família, saiba que você não está só. Você não está só. Cristo está com você. Cristo, Deus, estava com Elias. E Ele está disponível para nós hoje, como esteve disponível para os cristãos do primeiro século. Só que além da presença divina, existem os nossos irmãos. Existem os 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Se na sua casa você passa no sábado sozinho e você se sente mal passando no sábado sozinho porque os seus familiares na sua casa se alimentam de uma coisa que você não se alimenta mais, escutam músicas que você não acha mais adequado ouvir no sábado, se você sente que o ambiente da sua casa não é agradável no seu sábado, no sábado do Senhor, saiba que existem outros que não dobraram o joelho para Baal, existem outros que compartilham do mesmo estranhamento, da mesma situação que você. Vá até a sua comunidade, não deixe de congregar, encontre os outros irmãos, encontre outros irmãos que, como você, são sós na família. E por que não passa o sábado junto? E você que tem uma família adventista,
que pode chamar o sábado de santo e deleitoso dia do Senhor, que na sua casa o sábado é um dia de louvor, de adoração, um dia agradável, por que você não convida aquele irmão que se sente só? Por que você não convida, de repente, o irmão que não tem outra presença adventista na família para viver o sábado contigo? Congregar é muito mais do que ir à igreja. Congregar aqui é fazer parte de um mesmo corpo. Não deixem de congregar. Avançamos agora para Hebreus e uma série de recomendações. Hebreus 2:1, 3, 12 a 14, 5, 11 e depois até o 6:3 e por fim Hebreus 10, 19 a 25. Em todos eles há uma série de orientações. Como viver, como resistir a essas dificuldades. A primeira delas, se apegue à verdade. A segunda delas, exortem uns aos outros. Sigam confiantes. Hebreus 3, 12 a 14. Hebreus 5, 11 até 6, 3 é muito interessante. Porque é um alerta que Paulo faz aqui aos hebreus sobre o problema deles não terem continuado amadurecendo espiritualmente. Para resistir às lutas e às dificuldades, não se pode estacionar na vida espiritual. É preciso continuar o processo de amadurecimento. Quando criança, papinha. Quando adulto, alimento sólido. O amadurecimento passa pelo estudo da palavra, passa por tempo dedicado à oração, passa por tempo dedicado à meditação e passa, sobretudo, pela confiança em Deus que vem da experiência. Não volte para as antigas práticas. Era muito perigoso para um judeu convertido ao cristianismo resolver que ia voltar para o judaísmo para ter o vínculo com a comunidade que ele tinha antes, para se sentir aceito, para se sentir acolhido. E nisso caía da graça. Voltava para a circuncisão achando que a circuncisão e os ritos é o que garantiria a sua salvação. Paulo alerta para que se não volte a edificar as antigas práticas. Em especial agora, Hebreus 10, 19 e 25 nos orienta para nos achegarmos com fé, com confiança, com certeza de perdão, nos achegarmos em Cristo, nos apegarmos a Cristo. Cristo nos oferece o suporte para resistirmos às dificuldades. E por fim, apoiar uns aos outros, congregar. Na coletividade existe força. O que virou o nosso congregar hoje? Eu pergunto para você e peço que você reflita. Será que ir à igreja, estar com os irmãos, é fonte de apoio e de acolhimento? Ou será que ir à igreja se tornou para nós apenas mais um evento social? Ou mais triste ainda, será que os nossos púlpitos, será que as nossas igrejas não viraram um espaço de exercício de poder e de coerção? Em que as figuras de maior autoridade estão na igreja tão preocupadas em exercer o seu domínio, em exercer sua força, em exercer o seu poder, o seu controle sobre o que se diz, sobre o que se faz, sobre o que se fala, sobre como se veste, sobre o que se ouve. E na preocupação de exercer um controle, muitas vezes de um zelo genuíno, mas não bem direcionado, se transforma o espaço que deveria ser um espaço fértil de congregar, de fazer parte de um mesmo corpo, num espaço árido de julgamento e de acusação. O que tem sido o nosso congregar? Não deixemos de refletir sobre isso. Para que não deixemos de congregar no sentido da palavra aplicado por Paulo. Por fim, lição de quinta-feira, estes últimos dias. E agora, Hebreus 1, 2, 9, 26 a 28, 10, 25 e 36 até 38 e Hebreus 12, 25 a 28. Aqui nós temos uma série de vezes em que Paulo fala dos últimos dias. O primeiro, em Hebreus 1, 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Esse texto pode fazer referência aos últimos dias diretamente, né? Agora Deus fala a nós por meio do Filho. Ele esteve aqui, ele foi crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas na passagem de Hebreus 9, 26, já se está falando ali que Cristo aparecerá uma segunda vez, 26 até 28. Em Hebreus 10, vai falar que o dia se aproxima e em pouco tempo aquele que vem virá.
Existe aqui a preocupação em afirmar que se está vivendo os últimos dias. Essa era a esperança de Paulo e deve ser a nossa esperança também hoje, quase 2000 anos depois. Por quê? Quando nós perdemos de vista a perspectiva apocalíptica, já o bom livro de George Knight, né? A visão apocalíptica é a neutralização do adventismo, né? Quando a gente perde de vista a nossa tarefa profética, quando a gente perde de vista o aspecto da iminente volta de Jesus, nós corremos risco de, como diz Paulo, nos apaixonarmos pelo presente século. Nós corremos risco de repente, vivermos no conforto imediato, na preocupação cotidiana, que é legítima, e perdermos de vista que a nossa vida, as nossas aspirações não devem se encerrar aqui nessa terra. O dia se aproxima e em pouco tempo aquele que vem virá. Existe um paralelo nessa passagem com Israel no Êxodo e o momento do Sinai. Esse paralelo está na santidade da vida do Senhor. Essa santidade estaria prefigurada no Sinai, quando o monte fumega, quando o fogo desce sobre o monte, a ponto do povo ter medo de ser destruído. Aquilo ali já prefigura a vinda de Jesus. A recepção da mensagem e, por fim, a orientação a não recusar aquele que fala. Cristo não deve ser recusado, como a lei não deveria ser recusada. O alerta feito no Sinai aponta para o bezerro de ouro, quando o povo se curvou diante de um Deus estranho, um Deus de ouro, um Deus de prata. De igual forma, e isso trouxe consequências terríveis para o povo, tá? A idolatria trouxe consequências terríveis para o povo, porque recusou a mensagem. E agora, em Hebreus, não recuse ao que fala, não recuse o Cristo, não recuse a mensagem que você recebe hoje, como o povo fez no passado. A referência à lição de Deuteronômio é possível aqui também, né? O povo à porta de Canaã. Aqui, o povo à véspera da segunda vinda de Jesus. Lá atrás, no Deuteronômio, o alerta para que não erre aonde os pais erraram. E agora aqui, novamente, o alerta. Não erre aonde os pais erraram. Não recuse a mensagem. Não recuse o chamado. Existem muitos riscos na véspera. Existe o risco da dúvida. Será que eu estou certo? Será que essa verdade é a verdade mesmo? Existe o risco do cansaço. Eu já esperei até aqui, Jesus não voltou, por que ele vai vir agora? E existe o risco do medo. Estar em desespero por aquilo que virá. E assim não estar preparado para aquilo que virá também, porque o desespero nos imobiliza espiritualmente. A orientação aqui é de vigiar e aguardar, porque nós estamos no último dia. Mas esse aguardar não é um aguardar desesperado, é um aguardar expectante de alguém que vê a sua redenção se aproximando. Um abraço para todo mundo, boas festas de final de ano e a gente se vê na lição 2 na próxima semana. Tchau, tchau, um abraço. Valeu, Alexandre. Obrigado aí, né? A turma completa, todas as partes gravadas no vídeo, especial aí para vocês curtirem. Bom, agora então nós chamamos o Marcos André. O Marcos André encerra essa lição, como sempre, com uma oração, mas antes ele traz aqui as perguntas para a discussão de sexta-feira. Então, parceiro, valeu. Mais uma vez eu lhe agradeço, né, pelo esforço, dedicação e o compromisso que você tem toda semana e agora é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final de mais uma lição. Espero que você tenha gostado do conteúdo e agora vamos para a parte de sexta-feira com as perguntas para consideração. A primeira pergunta diz assim: é possível ser diferente e precisamos ser diferentes, né? Como adventistas somos muito diferentes na maneira como trabalhamos, comemos, na maneira como nós vestimos, na maneira como nos divertimos, né? É preciso ser diferente. E ainda não ser desrespeitoso com as outras pessoas, isso é muito importante. Se a sua diferença, se a sua religião, ela desrespeita as outras pessoas, isso não é religião, porque o princípio maior da nossa fé é o amor. Então o amor, ele precisa nortear
todas as nossas decisões. Nós precisamos entender que cada decisão que nós tomamos, ela precisa ser pautada no amor ao próximo. Não devemos desrespeitar de maneira nenhuma a fé das outras pessoas, a maneira como as outras pessoas encaram a vida, né? Na pergunta número 2, a palavra exortação na Bíblia pode se referir tanto à reprovação quanto a encorajamento. Que cuidado devemos ter ao reprovar alguém, desanimando, podendo, né, no caso, desanimar essa pessoa na fé, né? O mesmo princípio do amor deve reger essa repreensão. Ellen White tem um texto que eu acho muito interessante, que ela diz que antes de repreendermos, antes de chamarmos alguém para conversar, né, aquela conversa pastoral ou coisa desse tipo, se você é um líder de igreja ou mesmo dentro do nosso lar, né, nós devemos nos perguntar: eu daria a vida por essa pessoa? Eu seria capaz de dar a vida por essa pessoa? Se a resposta for sim, você é a pessoa ideal para conversar com essa pessoa. Se a resposta for não, é melhor que você ore mais, né? Se você não deseja a salvação dessa pessoa, se você não deseja o bem dessa pessoa, não faça isso, não vá conversar com essa pessoa. Chame alguém que seja mais amoroso, que seja mais capacitado para essa função, porque tudo que nós fazemos, inclusive a disciplina eclesiástica, já falei sobre isso aqui, ela deve ser para a redenção, para a salvação das pessoas. Então, se a gente pensa na disciplina eclesiástica, por exemplo, como uma forma de punir alguém pelo seu erro, esqueça isso, não é essa a função. Então, nós precisamos trabalhar sempre pela redenção, sempre com amor pelas pessoas, né? Que semelhança há entre a experiência dos leitores hebreus e da igreja de Laodiceia, né? Eles esfriaram na fé, né? Se tornaram mornos, né? E alguns até frios mesmo, se afastaram, né? Nossa experiência se assemelha a deles e o que podemos aprender com isso? O esfriamento, a mornidão, ela é profética para a nossa época e para a nossa igreja, né? Mas nós não podemos permitir que isso se cumpra na nossa vida individualmente. Nós precisamos fazer com que a nossa vida espiritual ela seja uma vida espiritual vigorosa, uma vida que é pautada no estudo da Bíblia, como nós fazemos aqui no canal Entre Linhas, nos seus momentos particulares de estudo e também de oração com Deus, e principalmente em falar de Jesus para as pessoas. Nós precisamos sempre ter esse termômetro na nossa vida. Se nós não desejamos falar de Jesus para as pessoas, a nossa religião, a religião que nós estamos vivendo, é uma religião morta. A palavra nos diz, né, acho que é Ellen White que nos diz, né? Não, a própria Bíblia nos diz que se nós recebemos da água da vida, nós nos tornamos uma fonte de água a jorrar. Então nós precisamos ser uma fonte de água viva a jorrar. Do contrário, dentro de nós há somente sequidão. Então que Deus nos abençoe para que a nossa vida ela seja uma vida vigorosa, uma vida espiritual fervorosa e não uma vida espiritual morna ou morta, como aprenderemos no estudo do livro de Hebreus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar mais uma vez você para terminarmos essa oração, esse estudo com uma oração. Vamos orar? Santo e bom Pai, obrigado pelo estudo que tivemos até aqui. Mais uma vez nós pedimos, Senhor, que o Senhor renove a nossa vida espiritual, que o Senhor nos irrigue e que possamos nos tornar a nós mesmos uma fonte de água viva a jorrar. Salva-nos para o Teu reino, é o que nós te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, pela companhia. Um bom ano novo para você e para sua família. E até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora sim, né, Marcos? Acabamos o primeiro vídeo dessa série, né, pessoal? Cuidado, o tempo passa, o tempo voa. Logo estaremos lá na 13ª lição. Mas vamos começando devagarzinho aí. Muito obrigado por você ter assistido até aqui no final. Não esqueça, pessoal, é muito importante, se você chegou até aqui, deixe seu comentário, like, compartilha, para que mais pessoas, é o início de um estudo, né, sobre Hebreus, então que mais pessoas compreendam. E nós vamos, como vocês perceberam, estudar sobre o ministério, os aspectos, né, do ministério de Cristo, o ministério celestial, o ministério terrestre, se é assim que a gente pode dividir. Nos vemos então, pessoal, no segundo vídeo dessa série, onde nós vamos estudar sobre a mensagem de Hebreus. Beleza, pessoal? Se cuidem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!